Tananana, nananana, Nathan. Tananana, nananana, Kenway. Tananana, nananana, pam. Tanana. Fala pessoal do canal, tudo bem? Senhora Ficando falando e galera, estou fazendo esse vídeo aqui para trazer novas informações sobre a Nintendo Switch. Que a Nintendo, ela soltou essas informações depois do evento que ela fez sobre a Nintendo Switch e eu vou trazer ela aqui para vocês. Eu confesso para vocês que elas não são muito animadoras, ok? Pelo menos a maioria delas. Só uma ou outra que é boa realmente. As outras, sabe, eu esperava mais e eu já vi muitas pessoas falando que também esperavam mais. Mas vamos aqui às principais novidades sobre o Nintendo Switch. Bom galera, como vocês sabem, o Nintendo Switch, ou se vocês não sabem, né, o Nintendo Switch vai poder ser jogado de dois modos. O modo no console, né, que você coloca na TV, controle e joga, e o modo portátil que você pega a telinha e coloca... o controle do Nintendo Switch é dividido em vários pedaços, você pode tirar e tal, e aí você coloca os dois pedaços das laterais na tela, e aí você vai transformar ele no portátil. A tela do Nintendo Switch, tanto no portátil quanto na base, que é em console, tem o mesmo tamanho da tela do Wii U, que é um pouco pequena, né? É um pouco pequena, e eu falei uma coisa errada que eu disse no começo do vídeo, que quando você conectava o Nintendo Switch à TV, mas o Nintendo Switch não tem TV, ele tem a sua própria tela. E a tela dele é do tamanho, o mesmo tamanho do Wii U. E o que não é muito animador, né, porque a tela do Wii U não era muito grande. E quando ele estiver no modo portátil, a tela dele vai ter uma resolução de 720p. Quando ele estiver na base, no console, ele vai ter uma resolução de 1080p. Não disseram se vai ser 30 ou 60 fps. Vamos ver, né? Eu acho que vai ser 30, porque se fosse 60 fps eles tinham falado. Mas vamos aguardar aí. Eles também falaram que, olha isso me, sabe, foi uma das coisas que mais me impressionou negativamente. Que o armazenamento do console é de 32 GB. 32 GB. Cara, um celular tem mais armazenamento do que isso. Meu celular tem mais armazenamento com isso, com cartão de memória e com o próprio armazenamento. Cara, isso é ridículo. 32 GB de armazenamento num console de videogame. Cara, os jogos hoje estão com 50 GB, 60. Como você quer ter um console que tem 32 GB? A Nintendo dá a desculpa que tem os cartões de memória e tal, que você pode colocar. Mas como você vai fazer quando for baixar jogo online? Porque não vai dar pra usar o cartão. Então é complicado. 32 GB é muito pouco. Pra vocês meio que se situarem, o PlayStation 4 e o Xbox One, as versões mais básicas deles, tem 500 GB. 500! E não é muito, tá? Não é muito porque você consegue, aí com jogos grandes, deixar mais ou menos uns 7, 8 no seu HD. O que não é muito. Eu já tive que desinstalar muito jogo porque não estava cabendo no meu HD do Xbox One, que é de 500 GB. Hoje tem as versões novas do PlayStation 4 e do Xbox One de 1TB, 2TB, mas as básicas são de 500 GB e já dava um pouco de problema. Imagina esse de 32 GB. Tudo bem que os jogos da Nintendo são um pouco menores, né? Não quer dizer que eles sejam piores, pelo contrário, são muito bons os jogos que a Nintendo faz, né? Mas eles são um pouco menores e tal, tem ali uns 15, 20 GB, mas mesmo assim é muito pouco. Cabe um jogo, no máximo 2, tá ligado? É muito pouco. Mas, sei lá, vamos esperar que a Nintendo traga uma versão mais atualizada do console, né, que tenha mais gigas em seu armazenamento. Mas, continuando aqui, galera, outra notícia muito ruim, que parece que a Nintendo não aprendeu com seus erros, e o Nintendo Switch cometeu o mesmo erro de Wii U e Wii, que só tem conexão de internet via Wi-Fi, ok? Não tem conexão de internet via cabos de Ethernet. Isso é horrível, porque para você jogar online, a conexão de Wi-Fi no console é um lixo, tá? Mesmo você estando com o roteador do lado do seu console, fica um lixo, porque a conexão Wi-Fi, ela não consegue transmitir como ela joga os dados em área, ela não consegue concentrar os dados em uma mesma direção, digamos assim. Ou seja, querendo ou não, você vai ter um fluxo de dados menor.
Já um cabo de Ethernet não, é tudo numa mesma direção que os dados vão, e aí você consegue ter uma velocidade muito maior. Mas a Nintendo parece que não aprende com seus erros e não teremos cabo de Ethernet no Nintendo Switch, e a gente vai ter que jogar com uma conexão Wi-Fi. Beleza. Eu já tentei jogar com uma conexão Wi-Fi no Xbox One e não deu muito certo. Mas continuando. Deixa eu pensar aqui. Eles não falaram nada sobre o console, o Nintendo Switch, vindo pro Brasil. Não falaram mesmo, não falaram nem se vai vir, nem se não vai vir. Eles ficaram ali em cima do muro e tal, não falaram. Vamos ver se eles vão falar mais pra frente. Mas uma coisa muito boa que eles colocaram nesse Nintendo Switch, que já era pra ter colocado há muito tempo, mas finalmente colocaram, que o console não tem mais trava de região. Ou seja, você pode levar o seu console para outro país que não vai ter problema. Porque antes, com trava de região, você comprava o console em um país e tinha trava de região, por exemplo, aqui do Brasil, eu comprava o Nintendo Wii U, por exemplo, o Wii U. Aqui no Brasil ele tinha trava de região no Brasil. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu não conseguia levar ele, porque ele não ia funcionar lá, porque ele só funciona no Brasil. Mas no Nintendo Switch a Nintendo tirou isso finalmente, e isso vai deixar muito mais fácil para a galera que for importar o Nintendo Switch, né, os donos de loja e tal, de games. Porque aí, mesmo a Nintendo não trazendo para o Brasil, a gente vai conseguir ter alguns Nintendo Switch aqui no Brasil para a gente poder comprar. E deixa eu pensar aqui, eles não falaram muito sobre jogos AAA, ok? Não sabemos ainda se eles vão vir em massa ou se eles vão vir alguns só. Eu acho que pelo menos alguns saem sim pro Nintendo Switch, pelo menos no começo. A EA, eu acho que ela já deu a entender que vai lançar alguns jogos pro Nintendo Switch e tal. Jogos grandes, mas vamos ver, eles não falaram muito sobre isso. Eles também divulgaram uma lista de 48 jogos que vão estar disponíveis no dia de lançamento, no lançamento do Nintendo Switch. São muitos jogos, 48, né? Mas são jogos pequenos, nenhum é muito grande, e a maioria deles é voltado pro público japonês, ou seja, não tem... Aqui o pessoal da Europa, das Américas, não sentem muita atração por esse tipo de jogos, por esse tipo de jogo, né? Que são mais ou menos esses 48 jogos que eles anunciaram. Vamos ver aí, galera, como é que o Nintendo Switch está indo no seu lançamento. Essas informações que eu trouxe pra vocês, eu confesso que não são muito animadoras, não me animaram muito, pelo menos, e a Nintendo não falou mais nada sobre informações sobre como eu posso dizer, o hardware do console, por exemplo, processador, memória falou, mas processador, placa de vídeo, essas coisas, eles não falaram nada. Vamos ver, né, se mais notícias saem aí sobre o Nintendo Switch. E sei lá, né, galera, eu esperava mais, sinceramente, porque... uma coisa que eu esqueci de te falar, a Nintendo confirmou o preço de $300 no Nintendo Switch, que é o mesmo preço de que quando o Xbox One e o PlayStation 4 lançaram por $400, e o PlayStation Switch, o Nintendo Switch está por $300, mas hoje em dia você consegue comprar um PlayStation 4 e Xbox One por $250, e o PlayStation 4 Pro, ele tá $300 também, 350, alguma coisa assim. E o Nintendo Switch não consegue competir com o PlayStation 4 Pro e provavelmente não vai conseguir competir com o Xbox Scorpio. Eu não sei, a única coisa que eu fico com medo disso é que... Eu dei uma gaguejada aqui agora forte, mas tudo bem. A única coisa que eu fico meio bolado em relação a isso é que eu tenho medo de a Nintendo cair no mesmo erro que ela caiu com o Wii U, sabe? Um console abaixo das qualidades técnicas dos seus concorrentes, como o PlayStation 4 e Xbox One. E eles acabam... Nossa, tô falando tudo errado aqui. O meu medo é que o Nintendo Switch seja pior que o Xbox One e que o PlayStation 4, e que ele acabe ficando para trás dos dois, como aconteceu com o Nintendo Wii U em relação ao PlayStation 3 e Xbox 360. E aí as empresas vão perdendo a vontade de fazer jogos para o Nintendo Switch, e aí
vai ter uma hora que ninguém vai mais estar fazendo jogos pro Nintendo Switch. E como foi pro Wii U, eu espero que isso não aconteça, mas sei lá, pelo jeito que a Nintendo fez tudo e tal, a apresentação deles também na abertura do Nintendo Switch não foi muito interessante de se ver, né? Não sei, eu acho que o console vai vender bem no seu lançamento, porque ele lança com Zelda, né? E o Zelda é a maior franquia da Nintendo junto com Mario, então com certeza vai alavancar as vendas, mas depois disso eu não sei, só o tempo nos dirá. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam dessas novas informações do Nintendo Switch. É isso aí, galera, clique em gostei dos seus vídeos favoritos, comente, compartilhe nos redes sociais, Twitter, Facebook, inscreva-se. E é isso aí, galera, não tem que, né? Quebrou, passou, fechou.